E aí, pessoal, tudo bem? Vamos hoje iniciar no nosso canal a nova série, a série que vai trazer 5 partidas para vocês, as 5 miniaturas que todo jogador deve conhecer. Sim, 5 miniaturas jogadas por grandes nomes do xadrez mundial. A nossa primeira miniatura vai trazer dois grandes nomes. De brancas teremos o grande Ricardo Reti, da Hungria, versus nada mais nada menos que o grande campeão do mundo cubano José Raul Capablanca, também conhecido como a máquina de jogar xadrez ou a máquina que joga xadrez. Vocês sabem por que Capablanca ganhou este apelido? No auge de sua carreira, Capablanca passou simplesmente 8 anos sem derrotas. Eis que surgiu o Ricardo Reti, após 8 anos, derrotando o grande Capablanca, quebrando aquela ideia de que Capablanca era simplesmente invencível. Mas não é esta partida, pois o Reti não aplicou contra Capablanca na famosa partida que ele derrotou o Capa, uma miniatura. Na realidade, a partida foi bem dura e longa. Na verdade, o Capablanca hoje é que aplicou um grande ataque, finalizou a partida de maneira muito bonita e muito rápida contra o grande Ricardo Reti. Vamos ver aqui a partida. Temos E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, abertura Rui Lopes, escolhida pelo Reti. Capablanca decide jogar com D6, a defesa Steinitz. Steinitz, o primeiro campeão mundial oficial de xadrez. Temos aqui C3. C3 vai guardar a ideia de jogar D4 na posição. E Capa decide jogar uma variante agressiva da Steinitz e segue com simplesmente A6. Temos bispo A4 e finalmente F5 agredindo o centro das brancas. Reti também decide jogar uma das linhas agressivas contra Capa e segue com D4 agredindo também o centro negro. Temos F toma E4, cavalo em G5, E toma D4, cavalo captura E4, cavalo em F6 e bispo em G5 escolhido aqui pelo grande Ricardo Reti. Reti também poderia ter seguido dentro dessa posição de maneira tranquila com cavalo captura F6, dama captura F6 e simplesmente roque pequeno nesta posição, com um jogo com certo equilíbrio entre ambos. Mas sua decisão aqui foi seguir realmente com bispo em G5, tentando já causar problemas ao Capablanca na abertura, pressionando o cavalo de quem está em F6 com seu bispo, que acabou de cravar esse cavalo, e o cavalo que está em E4, mas Capa tranquilamente segue com bispo em E7 na posição. E notem que agora a Reti precisa tomar uma decisão dentro da posição em termos de captura. Se captura do peão central, se do cavalo em F6, ou simplesmente jogar bispo captura C6 também. Nesta posição ele decide seguir com dama captura D4, capturando o peão central de Capablanca, que agora está em D4, recuperando o material, mas notem que obviamente o cavalo de C6 de Capablanca não pode capturar aqui a dama que está em D4, já que está cravado pelo bispo que está em A4 na posição. Mas nessa posição, Reti também poderia ter seguido com o seguinte: bispo captura F6, teríamos bispo captura F6, dama H5 cheque, onde Capablanca poderia seguir com G6, por exemplo, ou simplesmente rei em F8 nesta posição. Mas simplesmente observem que, em ambas as possibilidades, Capablanca teria o seu rei seguro na posição, e talvez por isso Reti decidiu não jogar essa ideia e acabou, vamos voltar aqui, seguindo com simplesmente dama captura D4 na posição. Mas após dama captura D4, acreditem vocês ou não, Reti vai ficar completamente perdida após o lance de Capablanca. Capablanca segue com B5. Notem que agora o cavalo já pode capturar a dama que está em D4 e notem também que o bispo está atacado pelo peão de B5 das pretas, ou seja, Reti vai perder material nesta posição. E notem que o cavalo que está em F6 das pretas impede, por exemplo, a tentativa de ataque ao cavalo de dama em D5. Por isso, Reti segue com a seguinte continuação. Cavalo captura F6 e Capablanca joga da maneira mais adequada, capturando com o peão de G. G captura F6. Notem que agora Reti continua com problema. O peão de F atacando o bispo de Reti que está em G5 e o peão de B atacando o bispo que está em A4. Ou seja, Reti terá que fazer uma escolha. E não podemos esquecer que a sua dama está atacada pelo cavalo de C6. Reti decide seguir com simplesmente dama D5 e passa a bola para Capablanca tomar a decisão de Capablanca. E mais uma vez o gênio cubano toma a decisão adequada para a posição e joga o lance simplesmente B5 captura 4. Vocês poderiam pensar e estar me perguntando por que não F captura G5? Devido à chance de contra-ataque, de contra-jogo do Reti com o movimento bispo em D1, simplesmente ameaçando
Bispo H5 aqui contra o Capablanca, e obviamente Capablanca não queria sofrer qualquer tipo de ataque na posição, e seguiu com B captura A4, Rete seguiu com com Bispo em H6, Bispo H6 evita ou ameaça, melhor ainda, Bispo em G7 aqui para o Rete na posição, tentando incomodar o Capa. Capa naturalmente percebe essa ideia, percebe que a qualidade deve cair na posição e segue com um lance bastante interessante, Dama D7. Rete segue com simplesmente nesta posição com Roque. E vocês podem estar se perguntando, mas por que a escolha aqui do Rete foi de Roque nesta posição? Vamos ver aqui, vocês podem ter pensado em, por exemplo, aqui, Bispo em G7, mas após Bispo em G7, Capablanca jogaria Dama E6 cheque, teríamos Dama captura E6, Bispo captura E6, e notem que após Bispo captura H8, simplesmente Rei F7, deixando a torre de A8 atacando o Bispo que está em H8 e sem fuga na posição. Capablanca calculou muito aqui, é impressionante o gênio cubano. Vamos voltar à posição. Então temos aqui o Rete jogando o Roque, Capablanca segue com Bispo em B7 na posição, e já notem, a ação do Bispo indireta contra a Dama do grande Ricardo Rete. Rete segue com Bispo em G7, talvez o seu melhor lance da posição, e vocês podem estar se perguntando, por que não Dama H5 cheque? Simplesmente Capablanca seguiria com Rei D8, e notem que Capablanca vai manter a sua peça a mais, vai conseguir esconder o rei e vai vencer a partida provavelmente com uma peça a mais para Rete. Por isso o Rete aqui decide seguir com Bispo em G7 e Capablanca, sem perder tempo, joga Roque, cedendo, entregando a qualidade ao adversário, mas mantendo uma peça a mais e chances de ataque na posição. Nesta posição, Rete segue com Bispo H8, e agora vamos seguir a sequência de Capablanca, que é matadora contra o Ricardo Rete. Capablanca segue com Cavalo em E5. Notem que agora temos um ataque descoberto e o Bispo de B7 de Capablanca batendo na Dama do Rete. Rete precisa jogar com a Dama e escolher uma casa adequada. Rete decide jogar Dama em D1. Após Dama D1, Capablanca vai jogar um lance belíssimo. Darei um tempo para que vocês encontrem aí o lance jogado pelo grande Capa. Bom, na realidade existem dois bons lances, o grande lance e tem um lance bonito da posição. Se vocês pensaram em Bispo F3 jogado pelo Capa, parabéns para todos vocês, taticamente vocês estão todos bem. Mas se vocês também pensaram aqui em Torre G8, estava valendo também. Vamos ver primeiro a ideia do Capablanca. Olha só, Bispo em F3 jogado pelo Capa. Já fica claro para todos nós aqui que a Dama está, obviamente, atacada na posição. E aqui o Capa não está sendo nem um pouco bobo. O sacrifício é extremamente profundo. Por exemplo, se Rete tentasse na posição o lance Dama C2, deslocando a sua Dama do ataque, Capablanca seguiria nada mais nada menos que com o lance Dama H3. Brilhante movimento do grande mestre cubano. Notem que se G toma H3, teríamos Torre G8, Bispo em G7, Torre captura G7, Dama G6, Torre captura G6, checkmate aqui para o grande Capablanca. Então, grandes problemas aqui teria o Rete após Dama H3, nota que temos ameaça G2 na posição. Se tivéssemos aqui G, captura F3, Cavalo captura F3, cheque, Rei H8, Dama H2, checkmate para Capablanca. E após justamente o movimento Bispo em F3, Ricardo Rete decide seguir com G captura F3, Capablanca segue com Dama H3 e Ricardo Rete abandonou a partida. Vamos voltar aqui à possibilidade, no lugar de Bispo F3, Torre em G8. Notem que Capablanca esnoba o Bispo que está em H8. Note que aqui temos fortes ameaças, uma delas é de Dama H3. Por exemplo, se Rete tentasse F3 aqui, teríamos Dama H3, uma bomba aqui contra o grande Ricardo Rete, também decisiva, mas o Capa foi mais certeiro e mandou aqui o Bispo em F3, eternizando aí uma grande partida contra um grande jogador, que realmente foi muito grande, o Ricardo Rete, mas Capablanca foi simplesmente a máquina de jogar xadrez, ou jogar xadrez, um dos maiores gênios da história do xadrez, sem sombra de dúvidas. Espero que vocês tenham gostado da partida, espero que vocês tenham gostado da análise do vídeo. Espero contar com os likes de vocês para dar sempre aquele apoio ao canal. Quem sabe também com seus comentários. E voltaremos, quem sabe, na próxima semana já com nossa segunda partida, nossa segunda miniatura. Valeu!